RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Neste mês da criança, leva para casa tecnologia, música e um sorriso extra. Na compra de um TCL 501, no valor de 1.790 dobras, habilitas-te a ganhar em sorteio um dos 3 auscultadores Goodies Kids para ofereceres ao teu pequenino. Promoção válida de 2 a 30 de junho. Corre já para uma loja CST e aproveita esta oferta imperdível. CST. Somos nós. Começamos com o primeiro tema desta resenha da semana. Temos para a discussão prisões e ameaça em nova polêmica de abuso sexual. Um caso que marcou a semana em que foi que o pai, nesse caso, denunciou publicamente o alegado abuso sexual da sua filha, menor de idade, de 15 anos, nesse caso, que segundo o mesmo estava fora de convívio familiar há cerca de um mês, em permanência na residência do alegado agressor, que recusava colaborar com as autoridades. É mais um caso que lança o alerta sobre a crescente incidência de abusos sexuais no país, que tem atingido níveis preocupantes. Leote Viegas, qual é o seu comentário quanto a esta situação? Olha, nós nos últimos anos, não, nos últimos meses, temos sido confrontados no país com várias situações ou alegadas situações de abuso sexual de menores. Eu creio que em Santo Tomé nós desde sempre temos tido conhecimento dessas situações, de várias situações de crianças que são abusadas sexualmente. Eu creio que a justiça em Santo Tomé e Príncipe deve fazer um trabalho rigoroso e de forma transparente para que, se efetivamente houver criminosos, que as pessoas sejam responsabilizadas pelos seus atos, não é? E eu creio que nós sofremos muito no nosso país de falta de credibilidade e falta de crença nas instituições públicas, nomeadamente os tribunais. Por isso é que, perante um caso de alegado abuso sexual de menores, nós temos muitas vezes vozes prós e vozes contras. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia em Santo Tomé e Príncipe deixaram de acreditar na justiça. E, portanto, eu creio que um dos trabalhos e um dos desafios que nós temos enquanto país é credibilizar as instituições, principalmente a justiça. Mas, de qualquer forma, é preciso aqui dizer, de forma taxativa, objetiva e sem qualquer rodeio, de que abuso sexual de menores é um crime e esse crime deve ser rigorosamente investigado e as pessoas responsáveis devem ser castigadas, punidas perante a lei vigente em Santo Tomé e Príncipe. Exato. Obrigado, Leota Viegas. Um caso que teve o seu desenvolvimento, como foi publicado em um dos órgãos aqui nacionais, que o próprio pai e o alegado jovem abusador encontram-se sob custódia da polícia. A mãe e a menina, a própria menina, vieram ao público com o outro lado da história, acusando o próprio pai, que fez a denúncia de ser também um abusador da própria filha. O que tinha a dizer Joaf Santos, nesse caso? Ora, viva Jai, muito obrigado mais uma vez. É mais um caso. Não é só apenas mais um caso, mas é mais um caso de alguma
de abuso sexual. Portanto, nós, em janeiro de 2025, as autoridades já decretaram a prisão preventiva de pelo menos 7 pessoas, e hoje, passados 5, 6 meses, voltamos a ter mais um escândalo. Portanto, este ciclo de prisões que nós estamos a ver em São Tomé e Príncipe, ele revela aqui uma crise de impunidade e também a própria urgência de reforçar aqui a proteção das vítimas. Como é que eu vejo isso? Eu vejo isto numa perspectiva de que nós estamos, de acordo aos dados que recolhidos, mais de 30% dos reclusos na cadeia nacional cumprem pena de abuso sexual, de violação de menores. Portanto, se nós fizermos as contas que no nosso centro prisional existem cerca de 300 reclusos, estamos a falar de aproximadamente 100 homens ou mulheres que foram acusados ou estão em prisão preventivas por causa deste crime. Ora bem, e não é verdade que hoje em dia já criou-se aqui algumas condições, inclusive em condições para que haja mais denúncias. É por isso que nós temos tido mais pessoas a fazerem denúncia, nós temos contactos com mais casos e convém não esquecer que nós até já tivemos vítimas mortais por causa deste alegado flagelo. O que importa aqui dizer é que eu acho que nós temos que olhar para essa situação numa perspectiva de não só de olhar, mas ver com atenção e encontrar aqui soluções para isso, porque isso tem implicações sociais, e são implicações gravíssimas em termos sociais, que eu acho que toda a comunidade e todas as pessoas em São Tomé e Príncipe devemos chamar a nós essa responsabilidade. Acima de tudo, é a responsabilidade do Estado. É preciso, o Presidente da República, na altura, já tinha chamado a atenção para que houvesse medidas exemplares para essas pessoas, mas é preciso fazer mais, é preciso criar unidades especializadas, as que já existem, para reforçar aqui as condições para a proteção das vítimas. É necessário assegurar aqui a formação contínua dos magistrados, e além disto é necessário aqui realçar a urgência de uma ação imediata para nós pormos cobro a essa espiral de violência contra menores que se nós não fizermos nada, ela vai continuar a minar aqui aquilo que é o tecido social da nossa sociedade. É engraçado que o pai, isto não é novo, é engraçado que o pai da menina que veio ao público acusar a outra pessoa, é também ele acusado pela a própria filha de ter abusado aqui da filha. Portanto, isto torna ainda as coisas um pouco mais graves. Não é a primeira vez que nós estamos perante um caso em que um pai abusa da filha, e isto também é necessário aqui reforçar que isto não é uma coisa nova em São Tomé e Príncipe. O que é novo é que se criou mecanismos para que as pessoas pudessem denunciar. E isto é por isso é que nós temos tido aqui a oportunidade de ver esses casos. Mas existem outros casos que estão escondidos, que não foram denunciados. E é aqui que as instituições têm que trabalhar, porque antes mesmo destas denúncias é necessário criar condições para proteger as vítimas e as pessoas que denunciam. Porque a questão aqui também de criação de medo, e dar também aqui a oportunidade de próprias instituições e organizações de poderem elas próprias denunciarem, e nós olharmos para essas denúncias de organizações com critérios próprios e aceitá-las. Portanto, esta é a minha opinião relativamente a essa questão. É necessário nós agirmos, mas é necessário nós agirmos como um todo, não é? Um todo, porque senão nós teremos aqui, estamos a criar aqui um problema social, não é? Portanto, esta é que é a minha opinião, e eu espero que as autoridades possam realmente intervir. Obrigado. Bem, Liberato Muniz, por sua vez, é mais um caso que infelizmente tem se tornado que nem uma febre em São Tomé e Príncipe. De facto, o que é que está a acontecer? É um caso que me preocupa, mas como disse o Liotti bem, é um caso em que nós precisamos urgentemente de nos organizar e, sobretudo, de dar formação às pessoas e também de vermos as condições em que os santomenses têm vivido nos últimos anos. Nós temos que,
encarar este problema como um problema social grave que precisa de intervenção do Estado santomense no seu todo. Porque se nós vermos, por exemplo, onde é que tem mais acontecido problemas desses, vamos ver que são precisamente em locais com pessoas mais desfavorecidas, pessoas com mais problemas. Mas, de qualquer das formas, este caso particularmente traz-me à mente uma comparação com o caso do 25 de novembro, porque esse pai, que é um sargento, que é a polícia, eu fiquei preocupado, pensando assim, será que em São Tomé e Príncipe, o Ministério Público, vocês vão ter medo de atuar por ser um polícia, como tem acontecido eventualmente com o caso de 25 de novembro? Eu cheguei à conclusão que não, que efetivamente o Ministério Público, independentemente de tudo, fez o seu trabalho, e se nós compararmos em relação ao 25 de novembro, eles também fizeram o seu trabalho acusando quem tinham que acusar, o que me leva a depreender que hoje, no meu entender, particularmente o caso de 25 de novembro, culpando sim os que mataram, os que fizeram tudo, mas há uma intervenção direta de gente responsável em São Tomé e Príncipe, que esses sim, do poder político, que não querem atuar, não querem agir. E é precisamente aí onde nós temos o problema. Eu acho que o poder político tem que ganhar a consciência da responsabilidade que tem sobre o país, a responsabilidade que tem em transmitir conhecimento, em transmitir exemplos, no sentido de ir resolvendo os problemas. Porque nós não podemos estar a expor as nossas crianças da forma como nós temos exposto. Nós temos visto vídeos, por exemplo, nas redes sociais, de meninas com 12, 13, 14 anos que se apresentam de uma forma deplorável, com ações deploráveis, e cada vez mais nós temos que agir nesse sentido de educar. E essa educação tem que vir do Estado santomense, dentro da área da educação, da preocupação da área da educação nesse sentido, e também deixar que os tribunais possam fazer o seu trabalho com rigor. E neste caso eu sinto particularmente bem, porque tanto o pai, que já não é a primeira vez, é que em São Tomé e Príncipe tem havido algo que nos preocupa, é que, de uma forma genérica, o que tem acontecido nos últimos anos, é que as pessoas que se apresentam praticamente a pedir justiça, a dizer que aquilo está mal, que aquilo tem que ser resolvido, são precisamente as pessoas que estão por detrás de tudo. E se estão por detrás de tudo, isso está tornando um tipo de cultura de defender, ou seja, atacar para defender. Agora, quando é ainda por cima atacar para defender em coisas tão graves como essas, quando um pai não tem consciência da responsabilidade daquilo que é ser pai, então o Estado santomense deve atuar, porque ele não é o primeiro, de certeza, mas sem ser ainda em relação a casos de abusos sexuais, o que nós vemos é que particularmente o pai em São Tomé e Príncipe, o pai no seu todo, não tem tido intervenção na educação, no acompanhamento, na amizade, no reconhecimento daquilo que as crianças precisam para tentar ajudar. E eu pergunto, o que é que se tem feito? Nada, porque o que se verifica é que também os altos dirigentes do país, se repararem bem, se passarem em São Tomé e Príncipe por um jardim, ou se forem para as escolas, para as creches e para aí fora, o que é que nós verificamos? É que são as mães, as tias, as primas, que levam as crianças, que acompanham as crianças, enquanto os pais, de uma forma genérica, há exceção, porque tenho visto um ou outro, mas há uma grande exceção, uma pequena exceção, que fazem isso. Mas a maioria estão preocupados em viver a sua vida, em comer, em arranjar mais umas, duas mulheres, e muitas vezes eles próprios nem têm nenhuma ligação com essas crianças. Isto é preocupante. Então, eu chamo aqui a atenção das pessoas ligadas ao ensino, em que eu também sou um dos responsáveis, no sentido de atacarmos essa área social, essa área de formação, de estarmos mais perto com essas pessoas, de irmos às localidades conhecer os problemas dessas escolas. O que é que acontece lá? Como é que essas crianças vivem com os pais? O que é que nós podemos fazer mais para dar melhores condições a essas pessoas? Porque aquilo que aconteceu agora e a forma como o pai despoduradamente aparecia, ainda com armas e tudo, a atacar os outros porque eles são os culpados, eu acho que isso é verdadeiramente grave. Esse é um exemplo que não pode continuar e que
o Estado santomense ou os tribunais não podem ficar à espera de denúncia. Têm que agir no sentido de saber o que é que se passa, corrigir antes que essas coisas aconteçam, porque senão nós vamos ter problemas muito graves em São Tomé e Príncipe. Eu chamei a atenção no dia 31 de dezembro para as crianças que estavam no hospital, menores, e que estavam grávidas para dar filhos, e hoje, até hoje, nada se fez. E dá-me a impressão que o Ministério Público e os tribunais só vão atrás daquilo que vem ao público e que os interessa. E não pode ser assim. Tem que ser no sentido de ajudar a crescer, de ajudar a organizar, de formar, de educar e de ensinar como é que se faz e o que é uma sociedade em que nós todos podemos contribuir. Eu julgo que se isto não acontecer no mais curto espaço de tempo, nós estamos a gastar o nosso dinheiro com os nossos dirigentes, estamos a gastar o dinheiro com pessoas que têm governado o país, porque têm aproveitado simplesmente daquilo que o país fornece para viverem as suas vidas, resolverem as suas vidas, mas aquilo que é essencial, que é social, que é coletivo, com os problemas concretos que nós temos que resolver, nós não encontramos encadeamento que nós possamos dizer que efetivamente tem servido para resolver. E eu digo mais uma vez, ninguém está à espera que tudo se resolva num dia. O que nós queremos é que se sinta que é um percurso, que é uma forma, que é um caminho, porque não basta nós condenarmos hoje esse pai ou esse namorado. É preciso nós, ao condenarmos, temos consciência de que o que ele fez é grave e que nós precisamos urgentemente de encontrar caminhos para que isso não aconteça. E quando nós fazemos isso, estamos conscientes, nós estamos a defender as crianças e, consecutivamente, estamos a defender o futuro de uma nação que muitas vezes nós paramos e pensamos que talvez já não existe. E isto é muito triste, é lamentável e eu espero que todos nós consigamos fazer rapidamente alguma coisa. E talvez também eu deixo cá um alerta. Talvez já não seja tempo de estarmos à espera dos nossos dirigentes e sermos nós próprios a encontrarmos soluções, a enfrentarmos os nossos dirigentes para que essas coisas possam ser resolvidas. Porque não podemos ter pais em São Tomé e Príncipe que violam crianças. Mas ainda, meu amigo Jai, o grande problema ainda é que as mães também ocultam muitas coisas que acontecem nas casas, elas são cúmplices dessas violações e não são capazes de se exporem este problema publicamente para ser resolvido. E esta mãe veio dizer que foi durante muito tempo ameaçada. Mas eu julgo que uma mãe, quando tem a potência para defender os seus filhos, não há pai que aguente. Então, esta mãe, quando vê uma filha ser violada e nada faz, eu acho que ela também deve se sentir responsável. E para isso, é preciso que nós todos possamos atuar no sentido que isso não volte a acontecer, porque começa a ser verdadeiramente grave. Obrigado pelas contribuições, Liberato Muniz, caros seguidores e os convidados. Seguimos assim para o segundo tema desta resenha. Peço desculpa interromper, mas é só para fazer um pequeno comentário sobre aquilo que disse o Liberato na sua parte final. Também concordo com aquilo que foi dito por o Yoav. É que a família, e essa não é invenção minha, todo mundo sabe, que é o pilar de uma sociedade. Eu creio que em São Tomé e Príncipe nós temos uma grande fragilidade relativamente à família, não é? A família hoje em dia no nosso país está totalmente desestruturada. E a carência econômica também do país, não é? Faz com que muitas dessas situações são toleradas, mesmo no seio da família, porque quando a mãe diz que ela sofreu várias pressões ao longo de vários anos, talvez, escondeu a situação, isso mostra a fragilidade da família em São Tomé e Príncipe. Eu acho que uma das coisas que nós, enquanto sociedade, nós falhamos, e nós só vamos ter uma sociedade melhor se nós conseguirmos efetivamente restaurar essa vertente da família, não é? E tendo a sociedade assim como está, a família santomense assim como está,
obviamente que esses fenômenos vão continuar a acontecer porque, regra geral, as mulheres não têm força suficiente para enfrentar os seus maridos e denunciar publicamente essas situações, porque não têm um suporte social, mesmo um suporte ao nível do Estado, para ajudar essas mulheres nesse processo. Portanto, é muito complicado. Essa chamada de atenção que eu quero fazer também aqui. Sim, eu também já agora aproveito para fazer aqui também um comentário. Só para pegar aqui na parte em que os meus colegas, não só a questão aqui da família, e Liberato tocou aqui na questão de uma mãe que não fez a denúncia, é que nós não podemos deixar de entender que a fragilidade dos próprios órgãos e instituições também levam com que as pessoas também sintam-se um bocado presas e com medo de fazer denúncias. Se nós quisermos que as pessoas façam denúncias, é necessário que essas instituições cheguem à frente e tenham regras claras de proteção das pessoas que denunciam, porque não é muito, e a questão também da pobreza também está ligada a esse assunto. Portanto, é que para nós resolvermos esse problema, esses assuntos, é necessário fazer aqui um trabalho de fundo e começarmos do zero. E a questão familiar aqui, como tocou aqui o Lyotter, é uma questão de base e mais importante, talvez, nelas todas. Nós temos que repensar aqui o conceito família que existe em Santo Tomé e Príncipe, porque esse é um conceito que já perdemos há muito tempo. Há muito tempo, e uma sociedade tão pequena como é a nossa, então ainda tem mais impacto. Esse era só o meu comentário que eu queria fazer. Portanto, agora podemos seguir em frente. Já agora se me permite dar um acrescento em relação a essa problemática de família. Sim. Repara bem que nós, quando éramos, por exemplo, eu quando era criança, na escola, nós tínhamos praticamente uma disciplina na escola primária que era educação e moral. Ou seja, nós quando chegávamos na escola, os professores também tinham a preocupação de nos dizer como é que nós nos devemos comportar. E depois, essa sequência ia até às nossas casas, em que os nossos pais, particularmente a mãe, que sempre foi mãe, pai, tio e tudo ao mesmo tempo em Santo Tomé e Príncipe, preocupavam com o nosso comportamento. Se eu roubasse uma borracha na escola, eu em casa tinha que justificar onde que eu tirei essa borracha, ou esse lápis, ou essa caneta. E muitas vezes eu ia apanhar a palmatória diante dos meus colegas na escola. E hoje o que é que nós vemos? Nós vemos crianças despoduradamente a fazer tudo o que eles querem e nós sentimos que eles não têm nem mãe, nem pai. Então, é um momento, então, de uma intervenção social. O governo tem que sentir que existe esse problema. Ao invés de estarem a dar dinheiro a mães carenciadas, muito fortes, pessoas bem robustas, pessoas com todas as condições para não fazerem nada, ainda comerem dinheiro das crianças, tem que encontrar o recurso e forma para chegarem a essa gente. Porque o que me parece que não há hoje em Santo Tomé e Príncipe é o berço. É o acompanhamento das crianças no sentido de as educar, de indicar qual é o caminho mais adequado. E os nossos dirigentes, infelizmente, ajudam a complementar tudo isso, porque eles fazem precisamente isso. Uma vez chegado ao poder, ao invés de se preocuparem com os problemas do país, os problemas da essência do país, preocupam-se mais com os seus problemas, ou então a darem chope, que são os melhores, são os máximos, eles querem, eles que podem e que resolvem tudo. E isto não ajuda nada. É preciso nós sermos humildes. É preciso nós termos a consciência de que nós também falhamos. E que se nós falhamos, nós podemos estar a prejudicar outros. Então, que nós temos que corrigir. Temos que reconhecer os nossos erros. Então, eu julgo que hoje, mais do que nunca, o Ministério Público faz o seu trabalho, os tribunais fazem o seu trabalho, têm tentado fazer, mas se nós depararmos bem, por mais que os tribunais e o Ministério Público tentem fazer o seu trabalho, eles não têm o suporte do Estado santomense, do poder político santomense. É esse poder político hoje que eu entendo que é o grande problema de São Tomé e Príncipe. Eles têm que se preocupar. Os nossos governadores, no passado, iam para as localidades, iam para as escolas, iam tentar saber como é que estão os serviços, como é que as coisas funcionam. E isto é obrigatório para que ele volte a acontecer, para que haja reunião familiar. As pessoas têm que reunir em família para saber
como é que estão as crianças, como é que elas estão a crescer, como é que elas fazem. Na fase de crescimento, como é que elas têm que comportar. E isso hoje não há em São Tomé e Príncipe, e as mães, se repararem bem, nós temos quase 80% da população urbana, mas elas passam de um lado para o outro a pedir dinheiro, a pedir condições e por aí fora, ao invés de trabalharem, de preocuparem verdadeiramente com a família. Há exceções, ainda bem que há exceções, porque não são todos. Mas o meu grande problema é que a maioria, isso preocupa-me verdadeiramente. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.